povo do agro, estamos começando mais um episódio do podcast Agrocultura. Eu sou Alisson e hoje eu recebo aqui meu amigo João Luiz, da Emater Ceará, e a gente vai falar sobre um assunto que é do interesse de todo mundo, com certeza, que é crédito, meu amigo. João, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aí, e aí a gente vai falar sobre esse tema que já tem um monte de pergunta aqui para você responder, beleza? Show! Boa noite, Alisson, boa noite a todos os seguidores do canal Agrocultura e obrigado pelo convite. E eu espero poder repassar o máximo de informação possível. Show! É um assunto que muita gente tem muita dúvida, né? E a gente vai tentar esclarecer algumas delas hoje. Perfeito. Então, cara, sendo bem direto, indo ao ponto, dá um brief inicial assim de qual a sua função, seu cargo. Eu acho que começando até um passo atrás sobre o que é a Emater, essa instituição tão importante aí para a agricultura, né? E aí depois a gente passa para... Já tem até algumas perguntas aqui que dá para começar de boa. Ótimo. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei na UFESA em 2013 e tenho especialização em agronegócio. E atualmente sou empregado público da Emater e atuo na área do crédito rural. Atuo na coordenação estadual de crédito e a gente, nessa empresa que nesse mês vem fazendo 71 anos, de vida de campo, né? A empresa que já foi muito forte no passado em crédito rural, ela iniciou com a Ancar, a antiga Ancar, que era exclusivamente de crédito, e depois migrou para a Emater, que além de crédito começou a trabalhar assistência técnica e algumas outras políticas públicas. E aí teve um momento que o crédito deixou de ser o foco principal, mas com a atual gestão, a atual diretoria, tem se entendido que o homem do campo sem crédito pouco consegue fazer. Sim. E se a gente tem a expertise, se a gente tem o pessoal capacitado, a empresa recentemente assumiu mais de 200 novos profissionais e tem mais alguns para assumir ainda antes de finalizar o concurso. Com certeza a gente era natural que voltasse a trabalhar com crédito. E estamos há 2 anos nesse processo de retomada. Mas ano passado foi um ano muito feliz para o crédito. A gente realmente conseguiu ocupar o espaço novamente da empresa e estamos aqui no corre e trabalhando para poder levar esse recurso e principalmente, que é o diferencial da Emater diante das outras empresas, que é da assistência técnica. Sim. Associado ao crédito, não o crédito por si só. É uma empresa pública, não tem um viés totalmente econômico, embora esse setor de crédito é o único setor da empresa que é remunerado, né? Tudo dentro das normas e valores, né? Do manual de crédito rural, mas nós não temos esse viés econômico, fazer por fazer. A gente procura fazer projetos que são economicamente viáveis, né? Socialmente viáveis, e aí a gente tem essa resposta melhor quando trabalha com o agricultor. Tá, sem dúvida. Eu conheço um pouco já da instituição, do trabalho que vocês desenvolvem, mas para quem está vendo aí, quais são as linhas de crédito disponíveis através da Emater e quem está hábil a conseguir um recurso? Pronto, a Emater, assim como as outras empresas particulares, trabalha com todas as linhas de crédito do mundo rural, que a gente tem o nosso carro-chefe, que são as linhas de crédito do PRONAF. PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Sim. Então, o público-alvo é o agricultor familiar. Existe uma lei que delimita, que define quais são os critérios para ser considerado agricultor familiar, e deixar aqui bem claro, e é uma oportunidade nessa conversa de esclarecer que a gente tem às vezes uma visão um pouco errada e desatualizada do que é o agricultor familiar, que é apenas aquela foto conhecida da internet de uma família plantando um pé de alface. É óbvio que essa família também se enquadra no agricultor familiar, mas nós temos agricultores de um porte muito maior, que ainda são considerados agricultores familiares, que são agricultores que têm a família como a base, exatamente. Enfim, atendem todos os critérios e têm direito a essas linhas de crédito. Além do PRONAF, que é essa maior linha de crédito, tem as linhas empresariais, que a Emater também atua. Não é o nosso carro-chefe porque, como eu falei, a gente trabalha outras políticas públicas. Sim. E essas políticas públicas sempre têm que estar andando de mãos dadas, né? E a gente tem um foco maior no agricultor familiar, mas trabalhamos com empresas de pequeno, médio e grande porte, fazendo projeto, não tem limitação. A empresa hoje
não tem limitação de público. Se for crédito rural, a gente trabalha. Tá, legal. Aí, você tocou num ponto interessante que realmente há muita controvérsia, eu acho que um desentendimento generalizado sobre a classificação do agricultor familiar. Porque até um dado, por exemplo, que a gente vê muito falar, é com relação à quantidade de alimento produzido pela agricultura familiar. E é um número grande. E aí, eu não sei se você vai saber de cabeça classificar esse certinho, mas dá uma explanada aí, quais são as características, o que caracteriza uma agricultura familiar? Pronto, esse dado ele é amplamente divulgado, em torno de 70% do que é consumido, né, no mercado interno do Brasil vem da agricultura familiar. Isso. E aí quando a gente tem essa ideia um pouco desencontrada da realidade, daquela imagem que eu falei há pouco, sim, e aí a gente é difícil de entender, fica difícil de entender como aquele público ter um aporte tão grande dessa produção. Uhum. Mas o que acontece é que aquela família é um dos públicos. Uhum. Para se ter ideia, e aí por definição o agricultor familiar ele tem um documento que o qualifica, se chama CAF. Quem já trabalhou no EMATES, quem já foi agricultor que foi no EMATES, é o que a gente chama de identidade do agricultor. CAF é Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Ele tem que ter para ter acesso a todas as políticas públicas. A nível federal são mais de 20, o PRONAF é uma delas. Tá. Né? E aí o CAF ele é a antiga DAP, que até há 2 anos atrás era DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Sim. Ou seja, um documento que qualificava para o PRONAF. Isso, mas exclusivamente para o PRONAF. Certo. E aí depois veio o CAF com uma abrangência maior para poder atender essas outras demandas as outras demandas de políticas públicas. Ah, tá. A PENAI, PAA, enfim, foi política pública que, para acessar ela, é agricultor familiar, essa família, esse agricultor tem que ter o CAF. Entendi. E para ter o CAF, eu vou citar aqui, são inúmeras regras, mas algumas regras que a gente vai ter um pouco de noção que a foto é maior. Tá. Tem a regra da quantidade, o tamanho do imóvel. E, por regra, o agricultor familiar pode ter até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal é uma medida nacional do INCRA e muda de acordo com o município. Para você ter uma ideia, em Limoeiro, todo o Baixo Jaguaribe, o módulo fiscal é 55 hectares. É grande pra caramba. Então, o agricultor familiar ele pode ter um imóvel, ou mais de um, que a soma, de mais de até 220 hectares. Então, é uma área, a gente não consegue imaginar um agricultor com 150 hectares, 200, agricultor familiar. Sim. E por esse motivo ele não se desqualifica. Falando de renda, que é o principal fator que qualifica ou desqualifica, o agricultor familiar hoje, com essa mudança da DAP para o CAF, ele não tem limite de renda. Uma coisa que mudou. A regra que tem que ter é pelo menos metade da renda da família, e contabiliza toda a renda de todos, rural e não rural, de um filho que de repente tem uma carteira assinada, um emprego, né, que não é da lei, isso. E aí contabiliza-se todas essas rendas da família. Se pelo menos metade dessa renda vier de dentro do estabelecimento, forem rendas, né, voltadas a atividades agropecuárias, essa família continua se enquadrando. Então vamos dar um exemplo bem, não é comum, mas possível, uma família que de repente no ano tem uma renda de 600 mil reais. É uma renda muito grande, é uma renda bem acima da grande maioria. Sim. E desses 600 mil, 500 mil vem de uma atividade agropecuária, uma agroindústria, uma criação de gado, de leite, de corte, enfim, o que for, e 100 mil seja de rendas não rurais, ele tem um imóvel que é 200 hectares, a princípio a gente não consegue classificar uma família dessa, um agricultor desse, como um agricultor familiar. E continua sendo. Tem outras regras, que aí seria hoje à noite só para falar sobre isso, mas é para poder um pouco desmistificar e a gente entender que o dado de 70% ele nem está errado. Né? Assim, o que a gente é a percepção, a percepção do que é o agricultor familiar. Com certeza, exatamente. Porque a ideia que se tem, como você falou, e em outros episódios a gente já discutiu algo parecido com isso, que é a imagem do agricultor, que antes, na nossa época lá de criança, era o cara desdentado, sujo, mal vestido e tal, até mudar um pouco agora com esse sertanejo universitário, da Dodge Ram, do tratorzão, do avião, do drone. Então,
Hoje, isso daí é importante também de saber, porque a ideia que se tem, agricultura familiar, aquele negocinho lá no fundo do quintal e tal, um negocinho pequenininho, o cara que planta feijãozinho, bombinha costal, e não é. É um negócio de muito não mais é só não é apenas. Apenas, exatamente. E deixar bem claro que esse público ainda existe. Sim. Regiões como o Nordeste e o Norte é comum. É bem mais comum, prevalece, e são agricultores familiares. E tem todas as políticas públicas, né, assim, muito mais assistencialistas, voltada para ele, agricultor, o Garantia Safra, enfim, todos esses. Mas nós temos uma outra parcela da agricultura familiar que das políticas públicas acaba se enquadrando mais no Pronaf, que é o acesso ao crédito, que é um agricultor familiar. E na hora de gerar aquela estatística, né, assim, eles estão dentro. Então aquele número ele não está errado, é mais essa percepção que a gente sempre que consegue, pode falar, a gente tenta repassar essa ideia do que mais próximo do que é o agricultor. Perfeito. E João, uma vez o cara tem o CAF. O que mais precisa ter, ou isso já é suficiente para ele ter acesso ao crédito? Pronto. O CAF, ele para ter acesso ao Pronaf, e como eu falei, o Plano Safra para iniciar é o pacote do governo federal. O Plano Safra é tipo um seguro que é para todo mundo que está cadastrado, ou ele tem que ir lá, tipo, cadastrado? Não. O Plano Safra, ele é um pacote do governo que é anunciado, e aí tem as linhas de que tem a quantidade destinada à agricultura familiar, através do Pronaf, e destinada ao setor empresarial. Certo. Todo ano, e aí vai de acordo com o ano agrícola, no mês de junho, final de junho, o governo anuncia a quantidade, 10 bilhões, 20 bilhões, que vai ser esse ano destinado para o crédito rural. Certo. E aí ele traz a quantidade para o Pronaf e para o setor empresarial, porque realmente o setor empresarial ele é muito forte. Né? Assim, ele tem linhas de crédito que aí o agricultor não pode, não é que não pode, o agricultor que não tem o CAF, ele não deixa de ter acesso ao crédito rural, porque tem todas essas outras linhas para poder ele ter acesso. Os juros, um pouco maior, porque se entende que ele pode pagar um pouco mais, porque a receita dele é maior, exatamente. E o teto também é maior, é tudo proporcional. Né? Claro. O Pronaf, a linha de crédito com o teto maior é R$450 mil, mas a maioria é 100 mil, 200 mil, 250 mil, e os juros variam de 0,5% a 6%. Ao ano? Ao ano. Se a gente for pegar 6% ao ano, não tem nenhuma outra linha de crédito, nenhum agente financeiro que consiga bater, né, assim, esse Plano Safra. Ano aumenta, ano diminui, mas o Pronaf ele realmente é disparado, né, é a melhor condição para o agricultor. Sem falar de algumas situações que tem rebate, tem bônus de adimplência, enfim. É uma ajuda, é um incentivo do governo, né, e isso vem há muitos anos. É o incentivo do governo, e todo ano ele tem aumentado, todo ano, independente do governo, ele tem aumentado o pacote do Plano Safra, todo ano é um valor a mais, tem aumentado, e dessa forma consegue alavancar esse setor, que é o setor aí que segura, né? Sim. Que segura, leva nas costas, exatamente. E o seguro safra? Que ele está dentro desse orçamento ou é um orçamento à parte? Não, está à parte. Certo. O seguro safra, como o nome já diz, é um seguro e aí o público-alvo é aquele agricultor familiar, não todo agricultor familiar. Aí ele qualifica, ele coloca condições a mais. Certo. A área de plantio ele tem que ser no máximo 5 hectares. Certo. Ele tem que plantar de sequeiro. A ideia do seguro safra eu tenho um plantio de sequeiro, sou um agricultor familiar pequeno, não tenho condições de ter uma área irrigada, seja por condições financeiras ou por local, por disponibilidade de água, e aí eu vou plantar a depender da chuva. O risco é alto. Então, eu me cadastro nesse, né, eu faço adesão ao seguro, e se por acaso eu tiver uma perda de safra em virtude das condições climáticas, o governo me paga o seguro, é um seguro. Certo. Aí os detalhes, é uma política também social, né, pelo público que atende. Sim. E aí não cabe 100% do valor do seguro ao agricultor, ele é repartido, o agricultor paga uma parcela, a menor delas, o município paga outra, o estado e por último a federação, a União, exatamente. E aí tem-se o valor
do seguro. E a verificação se ele vai ter direito ou não a receber o seguro, pela quantidade, a operacionalização não teria como ser individual. Você teve, né, uma perda e vai receber o seguro, eu do lado, numa comunidade vizinha, não vou receber. Então é feita uma verificação por município. São aplicados índices, 4 índices, 2 meteorológicos e 2 de verificação, um do IBGE e um de verificação in loco. É feita uma amostragem, né, servidores do município, em conjunto com a EMATES, fazem visitas e aí atestam se houve ou não perda suficiente, tem uns índices mínimos para acionar o seguro. Para acionar o seguro. E aí, se acionar o seguro, se tiver essa perda suficiente, todo o município recebe. Inclusive aquele que deu sorte, que conseguiu produzir alguma coisa. Não receberia em tese, mas acaba sendo contemplado. Assim como municípios que não atingiu, não vai receber, inclusive aqueles que não vieram a produzir nada. Cara, mas olhando assim de fora, eu acho que é um dos recursos mais justos que se tem. Isso. Porque realmente é um risco muito grande envolvido e nossa região é complicada para plantio de sequeiro e ainda não mais são sem muita todas tecnologia. As culturas, não são todas as culturas. Feijão, milho, macaxeira, arroz. Certo. E um detalhe importante, nós estamos no Nordeste, nossa única preocupação é a falta da chuva. Mas o programa ele é nacional. Sim. E lá no Sul eles têm outra preocupação, geada. Geada. E a geada também dá direito à garantia safra. Entendi. Pouca gente sabe porque a gente tem, né, a gente vive nessa nossa bolha aqui e acaba esquecendo disso, mas o pequeno agricultor do Sul, do Sudeste, que tem esse problema com geada, já é outro problema. Já é outro problema que também é contemplado pelo seguro safra. Entendi. E aí, beleza, o cara superou, tirou a CAF e tal, foi entendido que ele tem direito a um acesso a uma das linhas de crédito, vai receber o recurso. Esse recurso é depositado na conta dele, é destinado a pagamento dos credores. Como é que funciona essa logística aí? Pronto, depende muito da inversão. O que é inversão? Inversão a gente chama que é o que é financiado. Para começar, é importante fazer uma diferença, fazer uma explicação da diferença de financiamento para empréstimo. Todas as linhas de crédito do meio rural, eles são financiamentos. E a diferença de um empréstimo para financiamento é que no empréstimo o banco ele não quer saber com o que você vai gastar. Ele está preocupado única e exclusivamente se você vai devolver, se vai haver o reembolso. Sim. E no financiamento não. No financiamento ele entra como um sócio. Ele quer saber em que você vai investir, ele precisa saber, e aí através dos projetistas ele repassa essa responsabilidade para o projetista, se aquele projeto é economicamente viável, e com isso ele terá condições de fazer o reembolso, e aí ele desembolsa. E aí ele vai não se preocupar exclusivamente com o reembolso, e sim com a aplicação de crédito daquela forma. Sim. E dito isso, o agricultor que tiver o acesso ao CAF, ele vai poder ter acesso a diversos tipos de financiamento. Compra de trator, compra de gado, e aí, de acordo com a inversão, vai mudar a forma de pagamento. Uma compra de trator, um financiamento que a inversão unicamente é uma compra de trator, o banco hoje passa o dinheiro diretamente para o fornecedor. Certo. O fornecedor emite a nota fiscal. Isso acontece geralmente com máquinas e implementos. Certo. E aí, quando o financiamento é para plantio de uma lavoura de 5 hectares de banana, que aí no projeto está desde a compra de mudas, adubos defensivos, energia, sim, mão de obra, aí é obviamente que o agricultor vai receber na conta e vai administrar, tendo que comprovar, né, Mas ele recebe aplicação. 100% do valor ou ele vai recebendo por etapas? Depende muito do tipo de inversão. Tem inversões que são parceladas até em três vezes. Tá. Depende muito de banco. Tem bancos que gostam de desembolsar todo de uma vez e tem banco que já prefere, varia muito de linha de crédito, de banco. Entendi. Aí falando em banco, eu estava imaginando até pouco tempo que os projetos da EMATE eram exclusivos com o Banco do Nordeste, mas não é não.
Não, de maneira alguma. Qualquer banco ou vocês... Qualquer banco que trabalhe com o crédito rural, que não são todos os bancos que trabalham com crédito rural. Certo. Atualmente, temos o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, né, que majoritariamente dominam o mercado, até pela experiência dos bancos que tem. Sim. Nós temos a Caixa começando, vindo muito forte, porque há alguns anos atrás aderiu ao programa, né, do governo, aos programas do governo. E atualmente, essa semana, nós da Emates, assinamos com o Sicredi, que é essa cooperativa, legal, que também passou a trabalhar com crédito rural e a gente vai passar a fazer projetos, e estamos em conversa com o Bradesco. Tá. O Bradesco também começou a trabalhar com crédito rural e também procurou a Emates, a gente tem procurado eles para poder trabalhar também. Mas em relação a taxas, ninguém bate o Banco do Nordeste, né? Na verdade, não faz diferença, porque quando o Plano Safra é lançado, eles lançam a linha de crédito, as condições de desembolso, reembolso, quantos anos para pagar, a taxa de juros, e o banco que se propuser a trabalhar com crédito rural aceita as condições. Então, se não tem nenhuma diferença. Do Banco do Nordeste para o Banco do Brasil é igual. Não tem nenhuma diferença. Legal, também não sabia disso. Se tratando da mesma linha de crédito. Certo. O que é que pode acontecer? Vou dar um exemplo. O Banco do Nordeste está tendo recurso atualmente para uma linha de crédito que a taxa de juros é 0,5%. E atualmente o Banco do Brasil está sem recurso, pontualmente. Sim. E aí pode acontecer essa confusão de que você chega no Banco do Brasil e a oferta que lhe é dada é uma outra linha de crédito com uma taxa de juros de 2%. Entendi. Mas é outra linha de crédito. Se tratando da mesma linha de crédito, é a mesma taxa de juros, mesmas condições. Eu, por exemplo, quem está vendo aí, pode fazer, precisa ter a terra ou pode fazer numa terra arrendada, adquirir um recurso? Pode. O crédito rural ele é concedido para o proprietário, para o posseiro, para quem é parceiro, para quem é arrendatário. São diversas opções. Ou seja, para quem quer trabalhar. Para quem quer trabalhar. Ele é bem facilitado quanto a isso. Ele também é concedido para o que a gente chama de permissionários de áreas públicas, que são detentores de lotes do DENOX, por exemplo. Né? Eles estão em um processo de finalização, de pagamento. É um processo que dura anos e nesse período é justo que ele tenha acesso ao crédito. E aí ele não se enquadra como proprietário, né? Ele não se enquadra como arrendatário, ele não está arrendando ao DENOX. Arrendamento é necessariamente para uma pessoa física ou pessoa jurídica de cunho privado, né? E aí ele é permissionado de área pública. Assentamentos também. Certo. E a gente está falando aqui da maioria, mas nós temos também o público de indígenas, quilombolas, pescadores. Temos pescadores que nem precisa ter a terra, né? Assim, por definição, exatamente. E ele é enquadrado pelo CAF, ele é enquadrado no PRONAF. Esse público ele é enquadrado no PRONAF. Entendi. Quando nós estamos falando das linhas empresariais, aí tem um pouco de restrição quanto a isso aí. Para um cara que está começando, por exemplo, sei lá, um recém-formado ou um técnico agrícola, um cara que por algum motivo resolveu trabalhar, fazer um plantio, uma criação de animal, um viveiro de camarão, ele precisaria comprovar algum tipo de renda ou tem alguma linha de crédito para esse caso? Para iniciar, a primeira produção, ele realmente ele não tem condições, né? Por quê? Porque se nós estivéssemos falando do PRONAF, ele é obrigatório o CAF, e quando ele vai emitir o CAF, e aí vale salientar, hoje em Limoeiro se emite CAF tanto no sindicato como na Emates. E existem municípios que, além desses dois atores, também tem a Secretaria de Agricultura. Então nós temos essas três instituições. Quando o jovem agricultor, procura uma dessas instituições para fazer o CAF, para emitir o CAF, ele é preciso ter uma renda rural. Como eu falei no começo, é contabilizado toda a renda. Certo. Qual o intervalo dessa contabilização? Os últimos 12 meses. Certo. Então, se naquele momento ele ainda não tem uma renda rural, ele fica impossibilitado de ter o CAF, consequentemente, de ter acesso ao PRONAF. Mas aí, assim que ele começar a ter uma renda, e aí ele pode sim. E você falou de um público que a gente está dando prioridade, que é o público jovem. Existe o PRONAF Jovem, até R$100 mil, 3%.
ao ano, 10, que a maioria é 6, mas é 3%, 10 anos para pagar, 3 anos de carência. Quando a gente está falando de 3 anos de carência, ele vai pagar no 4º ano após o desembolso. Tem todo o tempo do mundo para se estabilizar. Não é assim, ter o capital de giro para poder pagar de volta. E tem uma linha de crédito em especial que é o Pronaf-B. É o microcrédito. Esse realmente é para dentro dos agricultores familiares, aquele que tem uma renda bem menor. Certo. E esse ano, nesse plano safra de 2024, 2025, foi criado a linha de crédito Pronaf-B Jovem. Então é uma linha de crédito até R$8.000, e os juros é 0,5%, e se ele pagar em dias, ele tem um rebate de 40%. Olha aí, 40% de presente. do valor de presente. Basta pagar em dias. Bom. 3 anos para pagar. Então, existe também linhas de crédito voltada para a mulher, porque a gente tem percebido que essas políticas públicas elas têm fortalecido, têm incentivado, né, a permanência do homem no campo através da associação rural, e aí dar acesso a crédito a esse público, a esse jovem é muito importante. Sim. A mulher, né, empoderar a mulher, produtos agroecológicos, orgânicos, que tem linhas de crédito exclusiva para linhas orgânicas. Legal. Exatamente. É outra oportunidade também. Sim. Que merece uma atenção especial pelo nicho que atua, né? Exatamente. Legal. E, João, em meios práticos, assim, você considera como difícil o acesso? Eu acho que talvez o mais difícil seja se enquadrar na situação do CAF. Tendo isso, pelo jeito, é bem acessível. Eu vou ser bem franco, para a gente trabalhar com o preto no branco. O que alguns enxergam como burocracia, na verdade, como eu falei, independente para qual banco ele for, para qual agente financeiro ele for, condições como desembolso, reembolso, prazo para desembolso, taxa de juros é igual. Porém, um fator, ele é diferente entre operações de dentro do mesmo banco, que é o quê? É a garantia. A garantia no financiamento é o plano B. Eu estou tomando R$100.000 emprestado de um banco X. A gente costuma falar emprestado, mas como eu falei, um financiado. Estou financiando 100 mil para aumentar minha vacaria. Para poder comprar mais 5 vacas com alta produtividade, para aumentar a lavoura de capim, para mecanizar a produção de leite e tudo. E o banco ele precisa entender que você vai pagar de volta. Sim. O projeto que a gente faz, e aí é onde a Emater atua, elaborando o projeto, diz isso, se ele tem ou não aquela capacidade de pagamento, de acordo com todos os índices técnicos. Sim. Porém, o banco precisa de um plano B. Eu vou financiar 100 mil, os juros é pequeno, você vai me devolver em 10 anos 110 mil, né, um cálculo aqui grosseiro. Mas, se você não me pagar esses 110 mil, eu preciso ter algumas garantias. Sim. E aí é onde entra a burocracia. E realmente o agricultor que reclama, ele tem uma certa razão. Entendo o agricultor, mas como eu estou no meio, eu também entendo o banco. Claro. Vou dar algum exemplo de as garantias que podem pedir. Ele precisa ter um bem móvel ou imóvel para dar como garantia. Ora, eu estou pegando 100 mil. Se eu não pagar, o banco vai precisar desse dinheiro. Sim. Então eu vou dar como garantia um carro. Tem algumas regras de porcentagem assim, mas vamos resumir no carro. Se eu não pagar, o carro é do banco. Certo. Às vezes eu não tenho esse carro para poder dar como garantia, eu preciso de um avalista. O avalista, quando entra, ele está devendo junto com você. Ele é sócio da dívida. Ele é sócio. Se eu for o seu avalista, eu estou dizendo que eu sou o seu plano B. Sim. Quando você não pagar, eu tenho que pagar. As primeiras cobranças vai para você, para o agricultor, é óbvio. Mas logo no início, a cobrança vai para o avalista, né? Assim, e aí, se você sujar o seu nome, o avalista suja também, ficar com restrição. E tem algumas situações que o avalista não é só um avalista. Ora, se você é o plano B para pagar a minha conta, o banco tem que ter alguma garantia que você vai pagar. Sim. E aí, qual é a garantia? Você tem algum bem. E às vezes o avalista tem que dar como bem, como garantia líquida, que chama, um automóvel. Vou dar o mesmo exemplo do automóvel. Só que esse automóvel do avalista, ele jamais será penhorado pelo banco.
Certo. Mas até a pessoa entender que hoje em dia já é muito difícil de ter avalista. E esse avalista vai ter que, além de assinar o contrato, entregar a cópia do documento do carro que ele tem, é muito difícil. E esse é o maior entrave que existe hoje no crédito. Você perguntou se era o CAF. Não é. O maior entrave hoje é garantia. Garantia. Disparado é garantia. E é entendível porque, como você disse, o cara está emprestando já nessas condições que são muito boas. Exatamente. E tem que ter alguma garantia de que vai ter um retorno, né? É. Em relação à garantia também, a Emates, a gente sabe que ela faz todo esse trabalho, mas também tem a assistência técnica. É uma forma de garantir que aquele recurso vai ser aplicado da maneira mais próxima ao devido possível para que tenha sucesso e consiga pagar, não é isso? Exatamente. A gente não tem como dar garantia total, mas os bancos eles preferem 1000 vezes uma empresa, e não só a Emates, que ela traz consigo também uma assistência técnica de fato, que tem aquelas que é só no papel, do que uma empresa que não dá essa assistência técnica. Com certeza. Eles têm os números, a gente não tem, eles têm. E eles sabem que aquele agricultor que tem um acompanhamento técnico, às vezes não necessariamente da Emates, não necessariamente da empresa que fez o projeto, mas ele tem um acompanhamento técnico, ele tem uma chance bem menor, né, de não colocar aquele projeto que foi pensado desde o início de forma correta, não colocar esse projeto para frente, não ter condições de pagar. Sim. Então essa assistência, existem algumas linhas de crédito que a assistência técnica é obrigatória, Sim. inclusive, e algumas outras, a maioria, ela é facultativa. Certo. O agricultor pode ou não contratar essa assistência técnica. Mas nesse caso, há um recurso destinado para essa assistência da Emates? Pode ser financiado. A lei, ela diz que no máximo, tem algumas situações específicas, mas em geral, no máximo 2% do orçamento total do projeto é destinado para assistência técnica. Entendi. Desses 2%, 0,5% é equivalente à elaboração do projeto e 1,5% é equivalente a despesa para ir lá e à assistência técnica por um ano, que ele pode contratar de repente por mais um ano. E esse valor, na maioria das linhas de crédito, ele é financiado. Então o agricultor ele pode financiar esses 2% também, juntar no orçamento do financiamento e pagar diluído nas parcelas aí em 8 anos, em 10 anos. E ao teu ponto de vista, você que está de dentro, eu entendo que talvez quem esteja vendo tenha outra visão em relação a isso, mas além dessa dificuldade da questão da garantia que você falou, o que tu enxerga como ponto que poderia ser melhor nesse contexto do crédito rural? Com certeza algumas desburocratizações aqui. A gente não vou falar aqui de nenhum banco, mas a gente ainda tem algumas burocratizações pontuais. Hoje, como eu estou trabalhando ao nível estadual, eu consigo enxergar que nós temos regiões onde há um entrave maior do que outras, muitas vezes dentro do mesmo banco, né? E aí a gente entende que seja isso. Outra dificuldade, realmente a garantia é uma das maiores dificuldades que poderia ser melhorado. Mais flexibilizado. Exatamente, poderia ser mais flexibilizado. E eu acredito que a maior parte é essa. Tá. Taxa de inadimplência é alta? É alta. E nem sempre por algum problema, às vezes é só negligência mesmo. Às vezes negligência, às vezes por motivo justo. E assim, tem bancos que trabalham, que entram em restrição à agência pela taxa de inadimplência. Sim. E aí a taxa de inadimplência passou de uma porcentagem mínima, aquele banco deixa de operar com outros agricultores. De repente até um cara que é ponta firme. Exatamente. E aí recai sobre o gerente a responsabilidade. Muitas vezes mas tem que ser isso, algumas exceções, mas eu entendo a parte do gerente que realmente tem que ser exceções. Tem que ser um agricultor que tem um histórico muito bom no banco, dentro do banco. Porque ele é penalizado, ele é cobrado por aquela inadimplência. Sim. Mas tem um detalhe, como é que se combate a inadimplência? Pagando, quem está devendo, ou emprestando mais. Porque quando você empresta mais... o cara vai pôr para girar e... E o montante, se é uma porcentagem do que está emprestado, quando você empresta mais, você, de cara, que você injeta no valor total emprestado àquela agência, uma quantidade que ainda não está devendo. Sim. E aí
é matemática, né? A porcentagem de inadimplência diminui. Sim. E aí tem alguns mecanismos. Tem banco que trabalha com convênios, e é muito interessante isso. O Banco do Brasil trabalha com convênios com algumas empresas. A maior que tem é a da Alvoada, a Betânia, que a Alvoada não entra como fiador, não entra como avalista, mas ela entra com o quê? Aquele agricultor que faz parte desse convênio, que é cadastrado, e aí para isso ele tem que produzir para a empresa, sua produção ser exclusiva para a empresa, o banco entende que ele tem uma garantia maior de pagar. Sim. Por quê? Porque tem uma empresa forte no mercado garantindo a compra da produção. Recebendo leite do cara. Exatamente. No caso, no nosso exemplo que eu estou dando. Mas tem muitos outros convênios aí pelo Estado. E dando exemplo desses convênios, a restrição que tem por inadimplência, ela não cai. Certo. Uma agência que tem uma taxa de inadimplência alta, ela fica restritiva, exceto aquele agricultor que trabalha, que faz parte desse convênio. Tá, legal. Enquanto você toma água aí, João, vou falar aqui dos nossos parceiros que estão rodando aqui na tela. Hoje a gente fala aqui direto dos estúdios da Faculdade Vidal de Limoeiro. É uma faculdade que já existe aí há 10 anos, está indo para o seu 10º ano de atuação, com 5 cursos de graduação presencial, que são administração, direito, enfermagem, fisioterapia e psicologia. Já vem formando aí profissionais de alto gabarito e jogando no mercado de trabalho em todo o Vale do Jaguaribe, Ceará, Nordeste e Brasil. E vem também agora muito forte na parte de cursos técnicos e também nos cursos de pós-graduação. Então você que quer investir na sua carreira, tá aí a oportunidade, vem para a Faculdade Vidal, e que muito em breve está começando a operacionar também os cursos EAD. Então aí para evadir fronteiras e não ter distância entre o polo e você que quer investir na carreira. Nosso outro parceiro é a revista Campo e Negócio, uma revista que eu já sou fã há bastante tempo. Tem a edição Hortifruti e tem a edição Grãos. Vocês podem ter acesso tanto a essa edição física, que eu estou aqui em mãos do mês de março, atualizada. Essa aqui é do João, vai levar uma para a Emates aí para a galera ter acesso a informação de qualidade e utilizar nessas assistências técnicas aí, fazer o povo pagar esses empréstimos direitinho. E tem também as versões virtuais, você pode acessar via site, via celular, smartphone, e ter acesso integral a todo o conteúdo da revista Campo e Negócio, tanto da edição HF quanto da edição de Grãos. São edições mensais e sempre com conteúdo muito atualizado e muito interessante para você, amigo e amiga do campo. E por fim, a Ambiental Clean, que é uma distribuidora do estado de São Paulo, com atuação aí em vários estados do Brasil e que agora vem também se consolidando cada vez mais aqui no Nordeste. Já estamos em Petrolina, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo, e cada vez mais ocupando aí esse Brasilzão para estar cada vez mais perto de você, amigo e amiga do campo. Levando tecnologia de aplicação, insumos biológicos. Somos hoje uma das maiores referências na questão de bioinsumos e biofertilizantes, que é sem dúvida uma tendência para o mercado mais limpo, né? Zero resíduo, que é uma exigência também principalmente para os mercados importadores, e não deixa de ter o seu grau de importância também para o mercado interno, mais segurança alimentar e mais produtividade, aliando aí as duas frentes e levando um produto de qualidade para a gôndola do supermercado e para dentro das nossas casas. Então a Ambiental Clean está à disposição, e para quem quiser conhecer mais, entre aí no Instagram de todos esses parceiros e lá vocês vão encontrar as informações que precisarem para ter acesso aí pelo menos ao básico e de repente entrar em contato com um de nós aí para mais informações e mais detalhes, beleza? João, eu vi aqui que o nosso amigo Renan mandou uma pergunta. Eu acho que é bem abrangente, tu já respondeu ela em partes, mas eu vou dar aqui, vou passar a pergunta e você complementa com algum ponto que porventura tenha ficado aí para trás. Quais são as perspectivas de melhora para o crédito rural? Eu tinha visto essa pergunta aí e perguntei com relação a essa questão que eu te fiz, do que você enxergava, né, como gargalos ou pontos de melhoria.
E aí, dentro dessa pergunta do Renan, como que você acha que pode complementar, né, nesse sentido? Eu vou falar primeiramente do ponto de vista da nossa empresa. Né? A nossa empresa, como eu falei, nós estamos há 2 anos retomando a posição de mercado que ela já pertenceu um dia, e nós tivemos um aumento de mais de 300% na elaboração e contratação de projetos comparado de 2024 para 2023 para 2024. Sim. Então, com certeza, esse ano de 2025, os números iniciais são muito bons. Nós estaremos ajudando o homem do campo do Ceará, né, em qual linha for, para poder ter acesso a esse crédito. E uma empresa do porte da Emates, que tem a capilaridade de estar atuando nos 184 municípios, ela retomar ao mercado de uma maneira muito forte, com certeza o crédito rural no estado vai consequentemente melhorar. Temos outras empresas no mercado que também temos espaço para todos, e elas também continuam com um avanço muito grande, e eu acredito que com essas novas linhas de crédito que foi lançado no último Plano Safra, nós temos aí muito para crescer e muito para desenvolver por aqui. Sem dúvida. E sem dúvida, eu acredito que para toda a conjuntura do mercado agrícola em geral, agropecuário, né, é um mercado que eu enxergo uma necessidade cada vez maior desse tipo de incentivo. Não só desse, de outros também, mas para não fugir do tema, o recurso, né, a destinação do investimento para o cara que está querendo começar, ampliar ou consolidar ali o seu negócio é extremamente importante, né? Porque é uma atividade complicada, cada vez mais tecnológica, e que vem sofrendo com uma evasão muito grande, né? Era muito comum a agricultura passar do pai para o filho e de geração em geração. Hoje a gente tem metade da população do Ceará em Fortaleza, na região metropolitana, e a outra metade no interior. Se a gente colocar a região do Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, já concentra ali mais uma grande fração. Exatamente. O que sobra, meu irmão, é pouquíssimo. E aí, se não existir algum tipo de incentivo para que esse povo fique, rapaz, como é que vai ficar a questão da produção, não é verdade? E aí, falar sobre especificamente essa questão da sucessão rural, trazer para cá uma informação, acho até de primeira mão, quem já está trabalhando dentro das instituições já tem essa ciência. A Emates, ela fechou recentemente, aditivou um acordo de cooperação técnica com o Banco do Nordeste. Trabalhamos com todos os bancos, mas nós temos, né, esses acordos, exatamente. E aí nós fechamos com o Banco do Nordeste esse acordo que prevê, acho que todo mundo sabe, que o Banco do Nordeste tem uma metodologia chamada Agroamigo. É como se fosse uma instituição dentro do Banco do Nordeste. Sim. E esse Agroamigo, ele também elabora projetos. Então, certo. A princípio, alguns enxergam como concorrente da gente. Só que aí a gente viu nessa situação toda uma oportunidade. Boa para a Emates, boa para o Banco do Nordeste e boa principalmente para o agricultor. Com certeza. Que é o quê? O Agroamigo, na sua lei de criação, ele não dá assistência técnica. Ele foi feito para elaborar os projetos. E até então só trabalhava com microcrédito, só com o Pronaf-B. Recentemente, houve uma ampliação do Agroamigo, onde ele pôde atender praticamente todas as linhas de crédito do Pronaf. E o que foi que o banco e a Emates pensou? O Agroamigo elabora os projetos e a Emates dá assistência técnica. Certo. E aí nós estamos já, ano passado, foi o primeiro ano, não foi o ano completo, nós já tivemos aí aproximadamente 1.000 projetos contemplados nessa situação, onde o agricultor ele teve a elaboração do projeto dentro do Banco do Nordeste, garantindo a maior agilidade, garantindo, né, uma tempestividade melhor, e contou com a assistência técnica da empresa. E aí os resultados são ótimos, os feedbacks tanto dos agricultores como com quem trabalha são muito bons.
né? Enfim, e é bom para todo mundo. Com certeza. E isso é que é importante, andar de mão dada, né? Eu vou fazer aqui outra pergunta que chegou, que com certeza também tem a ver. Essa veio do Rodrigo Aquino. Para os produtores que não têm inscrição, ele botou um tributo, acho que deve ser contributo de ICMS, que chega até 18%. Como se proteger da fiscalização? Deu para entender? Repita um pouco, por favor. Para os produtores que não têm inscrição, cara, não sei se é inscrição estadual, não sei, porque ficou um tributo. Deve ser. Tem inscrição on tributo de ICMS, deve ser contributo de ICMS. Acho que é para o produtor que não tem inscrição e não paga ICMS, deve ser isso, que chega até 18%. Como se proteger da fiscalização? Eu acho que é porque esse recurso ele vai entrar, né, dentro do sistema financeiro do agricultor. Sim. E a fiscalização pode interpretar como um recurso tributável, não sei, eu acho que é isso. Existe alguma coisa nesse sentido de transparência? Existe. O agricultor familiar, ele não é totalmente isento da declaração do imposto de renda, certo, como muitos pensam que é. Como eu falei aqui, não há limites para a renda do agricultor familiar, desde que atenda aquela condição de maior parte da renda ser, né, de dentro do estabelecimento, uma renda rural, mas acima de 150 mil, o agricultor ele tem que declarar. Certo. Ele tem que declarar. E aí, porém, a fiscalização, as pernas do governo é muito pequena. Uhum. É uma atividade que, eu não vou dizer que ela é informal, mas ela não tem registro de venda, ela não tem emissão, muitas muito vezes. Informal, né? Exatamente. E aí dificulta muito o governo de ter essa... Acompanhar. Uhum. E isso faz com que muita gente acabe não declarando e não sendo tributado. Uhum. Nós não temos histórico de agricultores que receberam crédito, e eu acho que talvez seja essa a pergunta dele, tenha esse tipo de preocupação. Ainda que tenha esse recurso, né? Mas vou dar um exemplo, muitas vezes o agricultor que ele compra o implemento. Ele comprou o implemento, o dinheiro nem pela conta dele não passa. Certo. No momento da declaração do imposto de renda, quem trabalha com isso, o contador, ele vai confirmar melhor, mas ele pode declarar aquela renda como uma renda de uma atividade rural. Certo. Eu vou faltar aqui com ele hoje se essa renda ela é ou não tributável. Acho que não é, mas aí você pode até passar o contato e a gente vai atrás dessa informação, e aí através do canal a gente tem essa resposta. A gente pode responder via história, alguma coisa assim. Perfeito. Uma outra pergunta dele aqui, do Rodrigo, é se é possível, se tem como conceder crédito a produtores que não têm inscrição estadual. Sim, é o mais comum, na verdade. É comum não ter, né? É comum não ter. Eu não sei se a pergunta dele é se pode ter acesso tendo, né? Assim, mas numa situação ou outra... Não, é porque é comum não ter a inscrição estadual. E aí ele está perguntando se esse povo tem acesso a... Tem, totalmente. O crédito rural, e aí se a gente estiver falando do Pronaf, ele realmente veio para poder atender aquele agricultor que não consegue ter essa formalidade, esse CNPJ. Empresas com CNPJs, que aí são considerados empreendedores familiares rural, ele também tem acesso às linhas de crédito. Sim. Mas o forte é o CPF, porque não fazia sentido, né, uma política pública tão abrangente como essa ter uma restrição dessa. Então sim, pode ter acesso sim. Legal. Aí, João, eu acho que a gente já está aqui caminhando do meio para o fim, e uma coisa que eu acredito que vai de encontro direto ao interesse de todo mundo, que é o recurso em si. Nesse caso aí do Pronaf, tá? Que um Pronaf, sei lá, vamos pensar aqui num valor fictício de 100 mil reais de recurso. Tá. Se o cara lá no ato do projeto, ele pediu, eu acho que isso não acontece, mas vamos fingir que sim. Ele fez um projeto para, sei lá, plantar banana, 100 mil reais. E no meio do caminho, ele foi influenciado por alguém e investiu em camarão.
que está na moda. Que é uma outra atividade, agropecuária, né? Da qual ele não foi até a Emates fazer o projeto para conseguir o recurso. Ele meio que desviou o investimento. E aí? É muito comum. Você falou que não, mas surpreendentemente é muito comum. E a gente tem a ideia que pelo desvio de finalidade acabar sendo ainda de uma atividade agropecuária, tem menos problema. E não tem. A nível de comprovação com o banco daquele financiamento, ele é um desvio de crédito, certo? E tanto o banco, através de fiscais do banco, que aí obviamente são amostragens, como a própria empresa que presta assistência técnica, ela tem a obrigação de repassar para o banco essa informação que foi feito o desvio de crédito. Sim. Ele é desvio de crédito se você não cumpre o orçamento, caracteriza desvio de crédito, às vezes, o não pagamento da assistência técnica. Sim. Tem situações onde o agricultor recebe o dinheiro financiado para assistência técnica e não paga tudo que não for comprovado, tudo que não sair do orçamento é desvio de crédito. Entendi. Certo? Então, dessa forma, infelizmente, ele vai estar com desvio de crédito. E o que é que pode acarretar? Ele, com certeza, se tiver algum bônus, se for uma operação que traga bônus de adimplência, ele não vai ter o bônus de adimplência, né? Mesmo pagando em dias. Pode acarretar, com certeza, vai diminuir o score dele no banco, porque tem o score, e aí nesse score pessoal entra toda a movimentação dele, rural e não rural, do banco. Isso aí compromete até a penalidade máxima, por assim dizer, que é a desclassificação da operação. Certo. O que é a desclassificação da operação? Aquele 100 mil que foi financiado com as condições de um crédito rural, deixa de ser crédito rural. Aqueles juros que a gente falou lá no começo, muito bom, não é aqueles juros, passa a ser um empréstimo que ele jamais teria ido atrás de fazer, nas condições que e ele deixa de ser do crédito rural, e não pagando, entra na conta, na dívida ativa da União e por aí vai. Ou seja, não é interessante. Não é interessante. Mas, então, o caminho correto seria, João, cara, estou com recurso aqui, porém, eu desisti da banana e quero fazer. Tem como fazer esse meio de campo aí? Com esse mesmo recurso, não. Com esse mesmo recurso, o certo não. é voltar. Isso. Esse limite, deixar bem claro que esse limite de 200 mil, de 300 mil, é por ano agrícola. Certo. Então, se ele tiver feito uma operação no primeiro semestre, que é o último semestre do ano agrícola, e no menos de um ano, já no segundo semestre, ele tiver uma demanda dessa, se ele tiver limite de crédito no banco, se ele tiver aprovado, o limite ele simplesmente zera quando termina o ano agrícola. Então, seria mais interessante, vamos segurar, vamos esperar um outro ano agrícola, vamos fazer um custeio, né? Vamos pagar a primeira parcela do banco para você conseguir, de repente, um limite para poder fazer algo melhor. Então, João, estamos caminhando já para a reta final e eu sempre gosto de fazer algumas perguntas no fim relacionadas diretamente ao teu tema. Pronto. Pensando do ponto de vista do crédito rural, tá? Como que você enxerga a situação atual? Como que você visualiza os próximos meses, anos daqui para frente no quesito crédito rural, tendo em vista a experiência que você já vem tendo, né? Ou você vem sentindo o mercado, e como que você previsiona aí os próximos anos? Eu acho que o crédito rural, ele cada vez mais vai se fechando nos nichos. O nicho da agricultura orgânica, hoje tem linhas de crédito, mas vão se aprofundar, vão ser mais facilitadas. A questão da associação rural, a gente já tem hoje 2 linhas de crédito do Pronaf Jovem, eu acho que ela vai ser ampliada, e linhas de crédito voltadas para a tecnologia de aplicação, implementos, tudo que traga inovação tecnológica, eu acho que vai ser, aos poucos, vão ser mais fortalecido em detrimento dessas outras mais tradicionais. Legal. E dentro da linha de crédito em si, a parte aonde você imagina que pode dar um grande salto ainda, a liberação do recurso, você já deu até alguns temas aí,
Eu acredito que agora essa liberação do drone para o estado do Ceará, que era o único no Brasil que com não certeza, podia compartilhar. Com Já existe liberação de recursos nesse sentido? Na EMATES ainda não, mas eu acredito que logo vai chegar, né? Que logo vai chegar. Acredito que já tenha, se essa pergunta fosse voltada ao banco, né, que ali recebe proposta de todas as empresas, eu acredito que já tenha. Existir. Exatamente. Agora é legalizado, né? E é um implemento agrícola. Sim. Muito bom, sinal. Muito bom, exatamente. E temos também as placas solares, energias alternativas, energias limpas. Tudo isso tem sido fortalecido, tem sido criado linhas de crédito específicas para isso. Hoje o drone não tem uma linha de crédito específica, mas ele se enquadra, né, nas linhas de crédito voltadas para os implementos. Como a restrição era unicamente no Ceará, então não vai precisar uma alteração no plano safra, né? Assim, não vai impactar a nível nacional. É mais o Ceará passar a operacionalizar a linha de crédito que não se operacionalizava devido à restrição. Tá. Eu acho que do que chegou via Instagram e do que eu fui lembrando aqui, tentando entrar na cabeça de quem vai assistir, né? Eu acho que eu já perguntei tudo. E aí eu deixo aqui aberto esse momento para você fazer uma propaganda da instituição que você representa, do trabalho que vocês fazem e amarrar alguma ponta solta. Se tiver alguma coisa que eu não perguntei que tu acha que é importante falar, manda bala. Pronto. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando, estar aqui mostrando um pouco da empresa. Eu acompanho o canal desde o início, vejo os podcasts, já vieram alguns colegas meus aqui. E eu sempre pensei, você me falou um pouco que o canal teria que abordar um pouco mais sobre a agricultura familiar, esse outro setor, né? Não só do agronegócio. E eu acho que o crédito rural foi uma decisão acertada porque está na transição. Sim. O crédito rural ele tem toda a vertente do agricultor familiar, mas ele tem a vertente enorme do agronegócio. Sim. O agronegócio depende, eu acho que talvez muito mais do que o próprio. Independente de qual seja, ele depende. Tudo faz parte. Tudo faz parte, exatamente. E aí o crédito rural eu acho que é um ponto legal de partida para poder também entrar nesses temas. Concordo plenamente. Isso. E queria convidar a quem não conhece ainda, comparecer ao escritório de EMATES mais perto de você, porque aqui a gente tem seguidores, né, de todos os... Tem do Nordeste inteiro. Do Nordeste inteiro. Então, se você está no Ceará... Na verdade, do Brasil inteiro. Pronto. E se você está no Ceará, procure o escritório de EMATES, seja agricultor, para emitir o CAF, seja produtor rural de um porte maior. Se você está precisando de crédito rural, a gente tem uma equipe totalmente capacitada para poder lhe atender. Legal. Depois desse episódio de hoje aqui, eu já vou começar a fazer meu projeto. Pronto. Vamos trabalhar nisso aí. Vamos sim. E por fim, cara, mandar um abraço aqui especial pro meu irmão Vando, que é seu colega lá de trabalho. Grande Vando. Grande Vando. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui, que aquele homem é uma enciclopédia viva. Ali é. O homem tem história. Show. Me avise no dia. Com certeza. Eu quero estar ali assistindo. Não, vem pra mesa. Vamos bater um papo nós três aí sobre outro tema. Show. Dinheiro e filosofia. Aí pronto. João, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado a também. Primeira de outras oportunidades que a gente tem. O canal Agrocultura fica aberto. Se vocês tiverem, eu sei que vocês promovem alguns tipos de evento, quiser usar o canal para aumentar essa propagação, hoje é um meio, sem dúvida, infalível. Exatamente. E eu me disponho aqui, eu e o meu amigo Jadson ali, a contribuir nessa propagação virtual, pelo menos, e ajudar da forma como for. O canal está à disposição da EMATES, à disposição do João, do Vando, de todo mundo que faz esse escritório e essa instituição maravilhosa. Show. Beleza? Queria só mandar um abraço para todos os colegas da EMATES, não só aqui do escritório de Limoeiro, mas de toda a equipe que eu trabalho lá no Centro Gerencial, o escritório que eu trabalhei em Jaguaribe, enfim, todos os colaboradores de uma maneira em geral. Sim. Que a gente está lá trabalhando e levando tecnologia ao campo para o pequeno produtor e para o médio, para todo mundo. Benício está nativo ainda não? Tá sim, Benício então, está sim. Só acaba bom. Do lado de Vando, trabalhando do lado de Vando. É uma pareia. É. Meu amigo, obrigado. Valeu. Igualmente, obrigado também. Para você que acompanhou mais esse episódio, muitíssimo obrigado. Obrigado para quem mandou as perguntas. E muito em breve
a gente vai estar trazendo novos temas. É interessante que quando vocês tiverem alguma ideia do que vocês gostariam de ver aqui no canal, deixa a sugestão, compartilha, curte, deixa seu recado, sua pergunta, sua crítica, o que for. O importante é a sua informação, o seu interesse chegar até nós, para que a gente possa tentar levar para vocês um conteúdo mais próximo possível do interesse de vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo. Valeu!